Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite, gerando aí 5h30 da tarde, né? Só preciso que vocês deem um ok aí, se o áudio está legal, o quadro aqui está bem, todo mundo conseguindo enxergar legal. Dá só um ok se o áudio estiver bem. Se estiver bem, daqui a um minutinho a gente está entrando em aula, tá certo? Obrigado! Bom, agora para valer, né? Estamos aí nessa nova modalidade, né? Sou acostumado a ver aquela aula presencial em que eu perturbo vocês 3 horários diretos. Hoje vamos pegar um pouquinho mais leve, nós teremos aí aproximadamente 50 minutos para a gente rodar com o nosso conteúdo, dando continuidade na matéria. Lembrando que sei que muitas pessoas estão trabalhando nesse horário e verão esse vídeo posteriormente, né? Então, eu vou falar aqui o que vai ficar registrado, vocês vão poder depois, inclusive, reassistir isso aí. O sistema aí, o Papeiro está colocando essa aula depois disponível para que vocês possam ver também pelo Facebook, perdão, pelo YouTube, ok? Bom, como eu disse, eu vou continuar a matéria, tá certo? A gente tem aí a possibilidade de retomar alguns assuntos e vamos tocando para frente, tá certo? Bom, então vamos lá, galera. Antes de mais nada, prazer imenso estar falando com você por aqui, tá joia? A gente sempre tem aquela dinâmica, né, de poder tramitar nos meios, né? E o meio virtual é o meio que me fascina. Vocês já sabem da ideia do Papeiro Online, que tem dado muito certo também. Então aqui é uma continuidade desse trabalho e para mim é um prazer imenso estar falando com você por aqui, tá certo? Quero cumprimentar também as pessoas que estão aí com você. De repente você está assistindo essa aula com pai, mãe, namorada e vai por aí afora, né? Cachorro, papagaio e todo mundo. Mas enfim, todos bem-vindos. A gente vai aproveitar bem esse tempo e quando as coisas normalizarem a gente volta para as nossas aulas presencial, mas eu gostaria de dizer uma coisa, isso não pode atrapalhar o nosso propósito, o nosso objetivo, deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Independente do que aconteça, a gente sabe ter o maior respeito pelas pessoas que estão adoentadas, acamadas, aquelas inclusive que já faleceram aí por causa dessa questão do coronavírus, mas nosso propósito não pode parar, não é verdade? Então, mantenha o foco, faça as redações, estude, reveja as aulas, faça os exercícios e não deixe a peteca cair. Porque quando tudo isso passar, a vida vai seguir normalmente. Então, quem estiver aproveitado esse tempo, com certeza está na frente. Bom, chega de conversa fiada, vamos para o que interessa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a continuidade do assunto que estávamos falando na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o adjetivo, estão lembrados? Claro que não, né? Mas pois faz exatamente um pouco mais de uma semana aí, né? Nós paramos na quarta, então já estamos aí com quase 10, 11 dias que eu não consigo vê-los presencialmente. Estou com saudades de vocês, de verdade. Então, a gente agora vai falar, dando continuidade ao estudo do adjetivo. Nós terminamos na aula passada falando sobre o grau do adjetivo. Eu não passei com vocês os exercícios. Aqueles exercícios eu quero passar pessoalmente, então vai ter um momento que a gente vai poder voltar nisso, né? Aqui eu vou dar continuidade com a matéria, vou disponibilizar os exercícios para vocês, depois vocês façam. Pintando alguma dúvida, o Papeiro está disponibilizando lá o meu celular, né, com o contato para o WhatsApp. Você pode fotografar a questão, até eu prefiro que fotografe a questão, do que ficar me falando, a questão tal, na página tal, número tal. Fotografe a questão, faça a pergunta, pode ser em áudio mesmo, e eu vou respondendo para vocês. Também, se você preferir, pelo e-mail, também é um caminho, tá certo? Tudo já foi disponibilizado aí para vocês. O importante é você não ficar com dúvida, né? Então aí bastante atenção com isso aí, não perca o foco, tá certo? Bom, então na cola do adjetivo nós vamos falar sobre uma classe de palavras que é muito parecida com o adjetivo.
Eu estou falando do advérbio, né? Ela é parecida e eu vou explicar por quê. Parecida porque algumas palavras podem funcionar ora como adjetivo, ora como advérbio. Vocês vão ver isso aqui, tá? Isso me preocupa um pouco porque como é que eu faço para perceber a diferença? A primeira eu vou colocar de cara, tá? Esse critério você não erra nunca se aplicar. Adjetivo é uma classe de palavra variável, ou seja, o adjetivo vai para o feminino, vai para o masculino, vai para o singular, vai para o plural, varia em grau. O advérbio é invariável, ou seja, se você vira uma palavra no plural, no feminino, né, ou variando em grau, ela com certeza não é advérbio. Então, se você usar o princípio da variação, você já percebe uma diferença bastante grande. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho no quadro, tá certo? Bom, quando eu falo em advérbio, eu vou fazer a mesma separação que eu fiz quando nós introduzimos o assunto adjetivo. É lá e cá, e vocês vão entender por quê. Eu gostaria de partir do prefixo ad. Ad quer dizer junto, né? Junto. Como você viu no adjetivo, é aquele que está junto do nome. Agora, advérbio, o vérbio é aquilo que você está pensando mesmo, né? A tradução seria essa, né? O elemento que vai estar modificando o verbo. A gente vai ver que o advérbio ele amplia um pouquinho esta relação e a gente vai ver que o advérbio ele não acrescenta circunstância somente ao verbo. Então vai ser ao verbo, tá? Inclusive justificando etimologicamente o nome advérbio, mas ele também vai poder modificar, acrescentar uma circunstância ao adjetivo e vai poder acrescentar uma circunstância. O que é curioso do advérbio é isso. Ele pode acrescentar uma circunstância a ele mesmo. E eu vou dar um exemplo agora para a gente perceber a diferença, ok? Se a letra estiver pequena aqui, você avisa que no próximo vídeo a gente aumenta, porque hoje eu não consigo ler mais, tá bom? Eu só vou ver depois o resultado final. Mas não tem problema, você consegue depois rever com calma isso aí, dar um zoom. E você é bom de vista, você vai passar na prova da ESA, não vai? Bom também. Bom, pessoas, então o advérbio é aquele que acrescenta circunstância ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. Dá uma olhadinha nestas 3 frases que eu vou colocar aqui no quadro. Olha. E esse ela aqui, quem é sabe, né? Então esse ela aqui, todo pronome feminino tem um referente, né? Quem é sabe. Ela mora longe. Pessoas, olha aqui esses casos, né? Geralmente quando eu estiver escrevendo no quadro, eu já vou falando para não dar esse silênciozinho e dar vontade de você dormir, né? Não é o caso hoje. Então vamos lá. Quando eu falo que ela mora longe, aqui eu tenho longe como um advérbio. Depois nós vamos entender de quê, né? E veja bem, você não tem sentido você dizer ela longe. Ela longe. Que isso? Ela longe. Então não há nenhuma ligação entre o ela e o longe, ok? Agora, ela mora longe. O que eu posso imaginar disso? Fazendo uma análise semântica, o longe, ele dá a localização, né? Ou pelo menos uma proximidade locativa daquela que mora, de onde ela mora. Então, a atitude de morar aqui foi alterada. Uma coisa é a pessoa morar e outra coisa é a pessoa morar longe. Então, o longe aqui, como advérbio, ele está acrescentando uma circunstância ao verbo. Então, eu provei o primeiro caso. O advérbio acrescenta uma circunstância ao verbo, tá? Nesse caso aqui foi uma circunstância de lugar, beleza? Ela mora muito longe. Olha que interessante. Você não pode falar que ela mora muito. Isso é uma não frase, isso não tem sentido. Mas eu posso dizer que ela mora longe, foi inclusive o que eu disse ainda há pouco. Então o que eu estou imaginando? Que o longe está acrescentando uma circunstância ao verbo. Tá, professor, isso o senhor já falou? Verdade, já falei.
Mas agora eu não estou dizendo que ela mora longe, eu estou dizendo que ela mora muito longe. Então o que eu fiz? Eu intensifiquei a distância. Veja bem, isso altera a pragmática nossa do dia a dia? Altera. Imagine que você está cansado e pode ir na casa de duas pessoas que vão resolver o problema para você. Você vai na casa daquela que mora longe ou daquela que mora muito longe? Né? Então, você tem, por causa do seu cansaço, pela lógica, você vai na casa daquela que mora longe. O ideal era você não precisar ir na casa de nenhuma delas, né? Porque aí você manda o WhatsApp e resolve o problema. Mas não é o caso. Aqui eu tenho que ela mora muito longe. O muito está intensificando a ideia do advérbio longe. Então, esse muito também é um advérbio. Então, o que eu tenho aqui? Um advérbio acrescentando circunstância a outro advérbio. Então, eu provei o item terceiro aqui, tá? O advérbio pode acrescentar uma circunstância a outro advérbio. Isso é muito usado, né? A língua falada aqui, ela explora muito essa realidade, então você não precisa preocupar. Eu não vou saber. Vai sim, é tranquilo. As questões são bem tranquilas quando se tem esse advérbio. Fique tranquilo. E por último, ela é muito alta, né? Então vamos pensar aqui. Uma coisa, ela é alta, né? E aí se eu ponho ela no plural, dá uma olhadinha o que acontece com a frase, se você colocar ela no plural. Elas são muito altas. Então alta está concordando com ela. Então alta aqui com certeza é um adjetivo. Lembra do início da aula que eu falei que se a palavra foi para o feminino ou para o plural, jamais vai ser advérbio? Alta é uma palavra variável, portanto, alta é adjetivo, ok? Mas veja bem, ela não é só alta, ela é muito alta. Pra gente que é pequenininho, né, 1,67 m faz muita diferença, né? A pessoa às vezes aumenta um pouquinho a altura lá, você passa uma perda danada. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? A pessoa muito alta, então você está intensificando a altura da pessoa. Então, esse muito aqui está fazendo esse papel. Muito aqui é um advérbio. E veja que a hora que eu coloquei a frase elas são muito altas, o muito não sofreu variação, provando o que eu falei, que advérbio é uma classe de palavra invariável. Beleza? Bom, feita essa aplicação a partir de exemplos, vamos para o conceito, os tipos de advérbio e como o advérbio pode se apresentar na língua portuguesa. Tá bom? Vamos lá? Então vamos apagar o quadro. Enquanto isso, está um recadinho do coração. Lembramos, né, que disso aqui nós já temos exercício na apostila. Qualquer dúvida lá você pode tirar a foto, manda pra gente que a gente dá um jeitinho de ajudar a resolver a questão, tá? Não pode ficar com dúvida. Lembramos que a dúvida de hoje é a questão de prova de amanhã. Vocês devem estar imaginando o que é isso aqui, né? Você já conhece, né? É o meu paninho. Não abandona esse paninho de jeito nenhum. É a minha fralda militar, como diz aquela roia do Luciano, que não vale absolutamente nada. Bora lá! Então nós vamos falar de advérbio agora com relação ao conceito. Então, primeiro, o advérbio é uma classe de palavra, né? E é uma classe de palavra invariável, né? Que, gente, cuidado que o pessoal fala que modifica. Quem modifica é adjetivo, tá? Que acrescenta circunstância, né? Circunstância. Aqui você escreveu alguma coisa no 4, ferrou, né? Você não vai poder falar que está errado, né? Então tem que ficar soletrando, né? Porque aqui vai no passo a passo. Então, classe de palavra invariável que acrescenta circunstância ao. Nós já vimos verbo ao adjetivo e a outro advérbio, né? Ou a outro advérbio. Beleza? Então, isso aqui vocês já sabem. É uma classe de palavra. Ela está entre as 10 classes de palavras. É a primeira classe de palavras que nós estamos estudando aqui, invariável. Lembrando que você não pode usar aquele conceito medíocre para a palavra invariável, tá? Professor, palavra invariável é aquela que não varia, como diz minha tia, não varia, para com isso. A classe de palavra invariável é aquela que não apresenta desinência. Não esquece esse conceito que você não vai errar e jamais vai confundir com adjetivo.
Falou? Bora lá então. Vamos agora ver que o advérbio ele pode ser escrito de duas maneiras. Se tiver uma única palavra, é advérbio. Viu lá muito que eu usei de exemplo na aula aqui no início ali, né? Mas o advérbio também, ele pode ser expresso através de uma estrutura chamada locução. Então eu estou falando da locução adverbial. Gente, nós vimos locução lá no adjetivo. Estão lembrados? Não, né? Problema não, eu me lembro, estou aqui para isso. Quando eu falo em locução, geralmente a ideia que é expressa através de duas ou mais palavras. Lembra, locução lembra locutio, algo maior, mais de uma palavra, ok? Então, nós vamos ter a locução adverbial sempre representada por uma preposição, tá? Mais um nome com valor de advérbio, né? Então, preposição mais nome com valor de advérbio. Como assim, professor? Preposição, vamos lá? De, para, com, entre, vai por aí afora, né? Então, a locução adverbial ela é formada por uma preposição mais um nome, às vezes pode ser substituída por um advérbio. Isso já aconteceu lá no adjetivo. Em alguns casos ele pode ser substituído por um adjetivo, né? A locução adjetiva também era assim. Lembra, presente de rei pode ser presente régio ou presente real. Estão lembrados? Nossa aula lá no quadro, né? Agora, a preposição mais nome, podendo ser substituída por um advérbio, é a locução adverbial. Professor, para de falar e dar exemplo logo para a gente entender esse negócio. Vamos embora. Então vamos lá. Amou com força. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A preposição com mais o substantivo força. Se eu quiser, eu posso substituir com força pela palavra fortemente. Parece estranho, né? Forçosamente também daria, mas aqui o contexto é um pouquinho mais leve, né? Então, amou com força quer dizer amou fortemente, não é verdade? Então, com força é uma locução adverbial, porque eu usei uma preposição mais um nome com valor de advérbio. E quando eu falei valor aqui, inclusive eu poderia substituir amor com força por amor fortemente. Acompanhou o raciocínio? Se não acompanhou, manda a dúvida pra gente que a gente tenta sanar lá pelo áudio do WhatsApp, ok? Bom, então, fortemente é um advérbio. Com força é uma locução adverbial. Então, agiu com calma, locução adverbial. Bateu, bate com frequência, locução adverbial. Beleza? Então, a professora sempre a preposição com. Os exemplos que eu estou dando aqui que estão usando a preposição com. Não é uma regra, talvez a maioria dos casos isso aconteça. Beleza? Bom, pessoas, uma outra coisa que é bom observar aqui agora, e é o próximo passo, que o advérbio também é classificado pelas circunstâncias que ele se nos apresenta. Ficou bonito isso, hein? Colocação pronominal, hein? Que ele se nos apresenta. Vamos lá, em que ele se nos apresenta. Nesse caso aqui, a gente vai ver que esse próximo estudo, os tipos de os tipos de circunstâncias em que vai valer tanto para o advérbio quanto para a locução adverbial, a circunstância é a mesma, tá? Você só muda o jeito de escrever. Por isso que primeiro eu falo de advérbio diferenciado de locução adverbial. Beleza? Vamos apagar aqui, vamos então para as circunstâncias dadas pelos adjuntos adverbiais. Lá, na verdade, dos advérbios, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual a diferença entre um advérbio e um adjunto adverbial? De verdade? Nenhuma. Uma é análise morfológica, advérbio, e o outro é análise sintática, adjunto adverbial. Essa conversa nós vamos ter ainda ao pé do ouvido. Aguarde e confie. Bom, quando eu falo então de advérbio, a gente vai ter aí a possibilidade, né, de classificar de acordo com as circunstâncias. Lá na quarta série, eu gosto de falar isso porque realmente é uma matéria que a gente estuda bem no início das séries iniciais, bem no início das séries iniciais, bem no princípio mesmo. Nós temos então as circunstâncias, né, que
Circunstâncias. As circunstâncias do advérbio. São algumas delas aí que vocês conhecem. Ó. Tempo, modo, lugar, né? Intensidade. Tá? Eu já vou escrever quase todos aqui, porque fica mais fácil para mim depois disso, para eu explicar depois. Tá? Afirmação, negação. Depois eu tenho a dúvida. Advérbio de instrumento. Depois eu tenho o advérbio de causa. O advérbio de meio. Leia a palavra transporte do lado, né? Meio de transporte. Aí você tem tantos outros, né? Advérbio de inclusão. Se tem inclusão, tem exclusão. Temos também aí o advérbio. Ele vai colocar todas as orações adverbiais aqui, né? Não vou ficar dando exemplo, não vou falar todos, porque realmente é uma classe que é muito legal. A gramática chama os advérbios de tudo que, na verdade, todas as palavras que a gramática não achou função, ela jogou lá como advérbio. Por isso que as circunstâncias não param, não acabam, tá? Eu posso colocar aqui, galera, pelo menos mais 10 que são as orações, as circunstâncias dadas pelas orações adverbiais. Concessão, condição, finalidade, proporção e vai por aí afora. E fora o que for aparecendo. Então, a gramática diz que essa classe de palavra é uma classe aberta, né? Por isso que ela é muito cobrada hoje, inclusive, em termos de orações, não só de orações, mas dentro da morfologia, é uma das matérias que é mais cobrada em questão de interpretação, sabia? Porque é uma classe que você tem que ter um nível de interpretação bastante legal para você fazer uma leitura e pegar essa circunstância. Então, não é muito de decorar, não. É muito de entender a realidade. Você consegue ler uma estrutura e saber, por exemplo, quando eu falo assim, amanhã nesta sala haverá aula. Então, quando eu falo amanhã, eu estou dando uma circunstância de tempo para você. Nesta sala, eu estou dando uma demarcação locativa, um lugar, né? Então, a gente usa isso com muita frequência e com muita tranquilidade. Com muita frequência, o modo como a gente usa. Com muita tranquilidade, é o modo como a gente usa. Aí, fui agora metalinguístico. Eu falei dando exemplo daquilo que eu estou definindo. Beleza? Falei pra caramba, né? Falei mais que o homem da cobra, né? Falar nisso, tem que ter homem da cobra esses dias, ele não pode sair na rua, né? Galera, fica em casa, pelo amor de Deus. Eu sei que tem uma turma aí que trabalha, não tem outro jeito, né? Trabalha o serviço externo e não tem outro jeito, né? Que Deus abençoe a sua saúde e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu também estou aqui em casa, não paro de jeito nenhum, né? Trabalhando, estudando, parece que eu estou com a minha vida normal, mas tá tranquilo, tá bom demais, daqui a pouquinho isso tudo passa. Só faça a sua parte, tá bom? Esse momento teve um oferecimento de papiro à saúde. Bora lá, chega de palhaçada. Vamos lá, gente. Quando eu falo de circunstâncias, a gente vai ter algumas perguntas que podem ser respondidas aqui. Por exemplo, tempo é quando eu respondo a pergunta quando. Semana que vem eu volto. Quando você volta? Semana que vem. Há 1 ano e 9 meses atrás eu a conheci. Quando eu a conheci? Há 1 ano e 9 meses atrás. Mês passado não tínhamos ideia do que ia acontecer nesse mês. Mês passado, quando? Não tínhamos ideia. Mês passado. Beleza? Bom, modo. Toda vez que responde a pergunta como. Tá? Chegaram desesperadamente. Como eles chegaram desesperadamente? Chegaram tranquilamente. Como eles chegaram tranquilamente? Beleza? Faço as coisas com determinação. Como você faz as coisas? Com determinação. Então, muita atenção, porque essas perguntas, né, elas borbulham aí nos nossos discursos, e lá na prova provavelmente vai tirar uma questão de texto. Fique atento que você não erra, não. Lugar, já sabe qual é a pergunta, né? Só chegar em casa um pouquinho mais tarde que você vai ver. É a mãe, é a esposa, é o marido, é o cachorro, o papagaio, todo mundo pergunta: onde o senhor estava? Onde a senhora estava? Então, é isso aí, quer saber o lugar, né? Então, onde? Né? Moro em São João del Rei. Onde você mora? Em São João del Rei.
em Barbacena. Onde você trabalha? Em Barbacena, ok? Vou para casa. Para onde você vai? Para casa. Estou na rua. Não faça isso por enquanto. Onde eu estou? Na rua. Beleza? Então, como, quando e onde são marcas bastante peculiares aí que nos ajudam a entender a circunstância dos advérbios. Beleza, gente? Agora, tem algo daqui para baixo, não tem muita essa questão da pergunta não, tá? A intensidade é muito usada, tá? A intensidade, inclusive, eu gostaria de colocar um asterisco aqui para vocês e vou colocar esse asterisco aqui em cima. Não sei se você está enxergando, né? Mas o advérbio de intensidade, além de acrescentar circunstância ao verbo, repito, o advérbio de intensidade, além de acrescentar circunstância ao verbo, é o único que pode acrescentar circunstância ao adjetivo e a outro advérbio. Tá? Então veja bem, naqueles exemplos que eu dei, ela mora muito longe, muito ali é advérbio de intensidade. Ela é muito alta, muito ali é advérbio de intensidade. Tá? O advérbio de intensidade, então, é o único que pode acrescentar circunstância a verbos, além do verbo, adjetivos e advérbios. Adjetivo e advérbio é só de intensidade. Fechou? Então, muito, pouco, bastante, olha, viveu bastante. Não só fala isso quando a pessoa já morreu, né? Ô doido, fala isso não. Então, viveu bastante, intensidade. Comi muito. Tem uma turma aí que está fazendo só isso, né? Tá igual frango de granja. Apaga a luz, está comendo. Desliga a luz, vai dormir. Só comendo e dormindo. Quero ver depois o teste físico, hein? Cuida da saúde, pelo amor de Deus. Então, eu tenho aí a intensidade podendo acrescentar bastante, muito, pouco, tanto, né? Nossa, dormi tanto, esse tanto aí é a intensidade. Beleza? Afirmação, sim, com certeza, você vai, ou sim. Sim, aí é afirmação. Com certeza, né, é uma locução adverbial, né? Locução adverbial. Você vai? Com certeza, tá bom? Então, muita atenção com a afirmação. Negação, não, nunca, jamais. Ô professor, você vai escrever no quadro? Não, eu não. Vai anotando aí no seu caderninho. Eu esqueci de falar para você. Anota as coisas. Apesar que depois com o vídeo é mais fácil, né? Você pode assistir novamente e complete as suas anotações lá, tá bom? A qualidade aqui não vai cair não, tá galera? Eu estou em vídeo, estou longe, mas é só mais a questão das dúvidas que eu não posso sanar na hora, como eu sempre gosto de fazer. Bora lá? Então, negação, não, nunca, jamais. Eu gostaria de chamar a atenção, esse eu vou escrever porque ele é grave, que é o advérbio absolutamente. Todo mundo acha, ou pelo menos uma grande maioria, acha que absolutamente é com certeza absoluta. Primeiro que com certeza absoluta não deve ser usado, né? Certeza você tem ou você não tem. Ah, você tem certeza? Absoluta. Ou seja mais firme na sua palavra, fica mais fácil. As pessoas vão acreditar mais em você. Tá certo? Então, absolutamente é não. Tá? Amanhã você vai trabalhar. Absolutamente, quer dizer, não. Beleza? Muito cuidado para não confundir absolutamente com certeza absoluta e achar que é uma afirmação. Não é. Dúvida. Quando eu não afirmo e nem nego. Quem sabe, né? Talvez, quem sabe, né? Tem uma expressão antiga, né, que é o quiçá, que eu ainda acho que é uma variação do quem sabe, né? Vai falando quem sabe rapidinho, quem sabe, dá quiçá no final. Mas enfim, é também um advérbio de dúvida. Instrumento é tudo aquilo que você usa para construir alguma coisa, né? Por exemplo, o tratado foi assinado a caneta. O arco muito perto aqui, você vai achar que é junto, né? O tratado foi assinado a caneta. Então a caneta foi um instrumento usado. Mas a caneta não ficou no resultado final não, né? E se fosse tinta? Aí tinta é. Por isso que eu vou escrever aqui do lado. É um que caminha muito junto. É o advérbio de matéria. Olha aqui o exemplo. Ó. O tratado foi assinado a tinta. A tinta é matéria. A tinta fica no resultado final. O tratado foi assinado a caneta. A caneta é o instrumento pelo qual a tinta passa. Então, caneta é instrumento e tinta é matéria. Percebeu a diferença? Você pega, hein? Cuidado. Causa. Esse aqui é louco, hein?
uma frase aqui que é perigosa, essa aqui, ó. Morreu de fome. Nossa, vocês estão macabros, hoje só fala em morte, gente. Tá aqui, tô na vibe aqui, né? A gente vai morrer uma hora mesmo, você não demora um bocadinho. Acho que ainda fica mais uns dias aí. Doer demais, né? Mais tempo. Né? Olá, morreu de fome. Por que é advérbio de causa? Caramba, porque se não fosse a fome, você não teria morrido, ô doido da cabeça. Esse é o outro doido, eu sou obrigado a falar isso com você agora. Se não tivesse a fome, não teria morrido. Morreu por causa da fome. Cuidado, que você pode ser enganado numa prova e marcar isso lá como advérbio de modo. Não é advérbio de modo, tá? Muito cuidado. Lembre-se que para ser causa, se não tiver aquele elemento, o resultado não teria acontecido. Então, olha, morreu de fome. Se não tivesse tido fome, ele não teria morrido. Cuidado, tá bom? Depois o advérbio de meio. Aí leia esse meio de transporte, né? Meio de transporte. É o pessoal que gosta do ônibus da transura aí, ó. Veio de ônibus. Ônibus é instrumento? Não, é meio de transporte, ô biruta. Veio de carro, meio de transporte. Veio de trem, meio de transporte. Né? Então, muito cuidado aí com o instrumento. O meio de transporte, falando instrumento da hora, né? Mas o meio de transporte é sempre um veículo, tá? Que vai conduzir. É bem tranquilo, tá? O advérbio de inclusão, eu vou dar um exemplo aqui, tá? O até, por exemplo, ó, inclusive. Inclusive José veio à aula hoje. Esse inclusive aí é advérbio de inclusão, usando inclusive o próprio radical da palavra, tá? Até tu, Brutus, lembra dessa frase antiga lá, na Roma antiga, lá, o sujeito, irmão matou irmão, o pau quebrou lá. Então, até tu, Brutus, até inclusão. Ou seja, você está no meio daqueles que me traíram. É doido demais o negócio, né? Exclusão, somente, só, né? Então, o só aí quando pode ser substituído por somente. Exclusive, né? A gente não usa muito, né? Você vai ser chamado lá, vão entrar os candidatos de 1 a 1000. Inclusive, quer dizer o quê? Que o 1000 está junto, né? Está dentro, beleza? A gente não fica falando muito isso não, mas esta é a ideia. Do 1 ao 1000, os candidatos de 1 a 1000 estarão dentro do certame, ok? As circunstâncias, como eu falei para vocês, elas não param aqui, são muitas, tá? A gente tem que ficar muito atento que vai mais para um caminho de interpretação propriamente dita do que por um elemento gramatical por si só. Tá bom, pessoas? Bom, nesse momento era para eu entrar com a matéria concordância, tá? Mas eu vou preferir trabalhar concordância em sala, tá bom? Nem competência minha não, mas é porque eu acho que fica mais proveitoso. Então eu vou tocar a matéria e aí a gente vai estudar a concordância na hora que ela deve ser estudada. Vai ser até bom que quando formos estudar a concordância, que vai ser quando a gente vai voltar, né, se Deus quiser, muito em breve, a gente faz uma revisão de tudo isso aí em loco, né? No tete a tete ali, no cara a cara, fuça a fuça. Fuça sua, eu não tenho fuça? Ah, sou bonito demais, né? Fake dói, mas tô na moda. Beleza? Bora lá. Então, gente, eu vou encerrar aqui o assunto advérbio, tá bom? O que eu tinha para falar é isso aí, tá? Não é uma classe de palavra muito complicada, não. Eu vou falar um pouquinho agora do artigo. Vamos lá? Bora então. Vou apagar o quadro, enquanto isso a gente vai conversando. Quando a gente vai fala de artigo, né? É uma classe de palavra que quase nunca a gente para pensar o quão importante ela é. A gente não dá muita importância para as coisas pequenininhas não sei porquê, né? Até o dia que você bate com o dedinho, mindinho, pequenininho, lá na quina do móvel. Aí dói pra dedéu, aí você vai lembrar que você tem dedo. Parece que só tem dedo, né? O cara funda o dedo lá na quina da mesa, não tem podóloga, não tem manicure que dá conta de voltar aquela unha, até melhorar. Então, não vem com essa conversa de que coisa pequena não tem problema não. Artigo é uma classe de palavra pequenininha, mas que tem aí o seu nível de atenção. Vamos dar uma olhadinha nisso com calma? Vamos lá então. A palavra artigo já né? Já, por definição, já lembra algo pequeno, sabia? Então, ó, artigo vem da palavra articulum.
culum já é um sufixo diminutivo. Estranho, né? Pois é. E aí, artigo ficou, então, pequenininho mesmo. Tá? É uma classe de palavra pequena, mas a gente vai ver a importância dela. Vamos lá? Bom, primeiro, é uma classe de palavra variável. O artigo, gente, ele tem aí, são só 4 possibilidades, né? Na verdade 8, né? Que são 4 de cada. A gente vai ver que o nível de variação e concordância, desculpe aí, o nível de variação e concordância é bem tranquilo, né? É bem tranquilo mesmo. Como não tem muitas opções, a gente resolve bem. Então, em termos formais, é uma classe de palavra variável. Aí vamos agora para os pormenores. Que pode definir, daí o artigo definido, ou indefinir. Aí o artigo indefinido. Certinho? Definido, indefinido. Pode definir o quê? O nível de informação. Ok? Então os artigos definidos são o, a, os, as. Professor, mas que aulinha mais besta, hein? Assunto mais besta. Gente, calma, porque é muito importante a gente dar uma olhadinha nas implicações do artigo. Não desdenhem. E o artigo definido, ele é usado então para dar um nível de precisão para a informação. Para você ter uma ideia, você só pode usar o artigo definido quando você e a pessoa com quem você está falando tem conhecimento sobre o objeto referido. Então, quando você fala assim para alguém, traz a camisa para mim. Você só pode usar a camisa se vocês já tiverem conversado a respeito de que camisa você precisa. Beleza? Traz o equipamento para mim. Então, só posso falar trazer o equipamento se já houver um acordo ou se houver um contexto que me ajuda a entender com precisão de que se trata, o que eu quero. Beleza? Então, o artigo definido ele é variável, né? O a, masculino e feminino, os, as, eu vou ter masculino plural e o feminino plural. Ele só varia em gênero e número, tá? Dá também para a gente olhar a partir daí a ideia do artigo indefinido, né? Uma série de implicações que vamos ter aqui neste estudo. O artigo indefinido, uma, uns, umas. Aqui a ideia da indefinição mesmo, né? Às vezes a falta da precisão, né? Quando você pede para alguém assim, traz uma camisa para mim. Meu amigo, a primeira que estiver na frente, aqui no meu ponto de vista for te atender, eu vou levar, né? Em casa acontece muito isso, né? Pai e mãe é mó barato, né? Se tiver algum pai e mãe assistindo, me bate não, porque é verdade. Às vezes a mãe fala assim, pega uma blusa pra mim, aí você chega lá, você pega qualquer uma e leva. Ah, mas eu não queria essa não, eu quero a blusa. Ah, então você tinha falado antes, né? Então, o artigo pode dar até briga dentro de casa. Nessa época de todo mundo confinado, aí, o pau deve estar quebrando aí. Você já não aguenta mais olhar um pra cara do outro. Diversifica, faz coisa diferente, chama a pessoa para assistir aula com você. Dá esse presente para ela. Papiro online, resolvendo os problemas conjugais, irmanais e companhia limitada. Bora lá! O artigo indefinido, então, ele indefine a informação, tá? Um dia eu vou à sua casa. Eu não disse que dia. Uma hora dessas, ele vai estar lá fora. Uma hora, não sei quando. Então, o artigo indefinido, ele tem essa propriedade e a gente sabe que a língua portuguesa, às vezes, ela permite, né, que a gente trabalhe com esse nível de imprecisão sem deixar de dar informação. Beleza? Galera, um outro problema, e aí agora é um problema mesmo, e alguns aí já devem ter pensado, professor, como é que eu não confundo o artigo indefinido, por exemplo, com o numeral? Realmente, não é tão simples assim, tá? Mas, o que a gente sempre coloca, né, e as bancas quando vão montar prova, elas não são bestas, ninguém quer ter questão anulada, então você só tem que ficar esperto. Em que lá, você, para ser numeral, tem que dar um contexto de contagem. Por exemplo, ele comprou um carro, uma casa e 2 apartamentos.
Cara, esse 1 aí é numeral, porque ele está no contexto enumerativo, tá? Um dia eu gasto para percorrer a cidade e 2 dias eu gasto para percorrer a capital. Olha, então aí é numeral, tá? Então o contexto vai te ajudar a perceber se é apenas um artigo indefinido ou se é numeral. Não fique esperando questões mais realistas que o rei, porque se vier alguma coisa meio fora da curva, o recurso entra e se não for legal, a turma vai ter que anular. E eu adianto para vocês, como eu já falei isso em sala, ninguém quer ter questão anulada, tá? Então eu espero que eu tenha deixado claro essa questão da diferença entre um artigo definido e um numeral. Um numeral tem que estar no contexto de contagem, beleza? Bom, passado aqui, eu gostaria de olhar com vocês as contrações. Vai ganhar Enem? Não, gente, é sério. As contrações em que vão estar sendo envolvidos os artigos, tá bom? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, eu vou escrever aqui um pouquinho apertado, mas tá bom para não ouvir, contrações, né? As contrações. Então você vai ter, por exemplo, a preposição de mais. Não, o artigo o, a, né? E respectivos plurais, obviamente, e até o um e uma, podendo então, né, trabalhar aí com a contração, tá? Então, de mais o, você vai ter a contração do. De mais a vai ter a contração da, que pode virar dos e que pode virar das, para efeito de concordância, tá? A gente sabe que nesse caso aqui é bom lembrar, né, que aqui do, da, dos, das tem um artigo nessa estrutura. Já vi muita questão de prova que cobrou isso, né? Em que a alternativa apresenta um artigo definido. E o aluno ficou procurando lá porque tinha do, da, dos, das e não achou. Peraí, gente. Aí eu tenho a contração da preposição mais o artigo definido, o, a, os, as. Beleza? Também, não muito usado, né? Mas as pessoas de repente têm um pouco mais de medo, né? Mas existe, né? O dum e duma, né? Que é a contração mesmo. De uma vez, você fala de uma vez. Para escrever, tem gente que não gosta. Aí, azar da pessoa, ela não gosta, né? Estilo, cada um tem o seu. É igual aquele negócio, você sabe o que eu ia falar. Não posso falar, porque tem gente descalça na cozinha. Então, outra contração que é muito comum é com a preposição em. Aí dá B.O., hein? Tem que ficar atento. Em, mais, artigo o, artigo a, artigo um, artigo uma e seus respectivos plurais. Por isso que nós vamos ter as formas como no, na, num e numa. É esquisito, mas está certo, tá? Não estou na frente aqui não, né? Então vamos lá. No, ele está no quarto. O que ele está dizendo quando ele fala isso? Ele está em mais o. Tanto é que é no porque é quarto. Se fosse ele irá nas salas, né? As salas, palavra feminina plural, ele irá nas salas dar o aviso. Então, aqui a contração de mais o, a, os, as, em, mais o, a, os, as, uma, umas, é tudo possível. Não é invenção de moda, o padrão atenta para isso, a própria gramática considera como certo. Eu até vou dar um toque aí, pessoal da redação, né? Tem gente que não usa dum, duma, num, numa em redação, porque tem banco aí que é meio, né? Então, é bom evitar, tá bom? Já vou te adiantar, então evita, porque você não cai na condescendência se alguém estiver passando esse erro aí e de repente tem que plotar, porque você está repetindo demais. Beleza? Então, a contração, ela apresenta em si a presença do artigo. Tá bom? Bom, outra coisa que eu gostaria de falar, mas agora tem que apagar o quadro, tá certo? É uma questão do uso do artigo. O efeito que o artigo dá quando ele é colocado na frente de algumas palavras, tá bom? Vamos apagar o quadro, então. Repito, se tiver dúvida, manda pra gente, tá? A galera das outras turmas estão mandando dúvidas, isso é legal, tá respondendo aí. É claro, gente, eu tenho um horário mais ou menos estipulado, né? Que nós escalamos aí com o pessoal do Papiro,
geralmente é a quarta-feira, de 10 a meio-dia, é um horário que eu fico assim mais livre para tirar dúvidas de vocês. Mas eu sei que a turma que trabalha de 10 a meio-dia está trabalhando, está nem lembrando que eu existo, né? Nem lembra que tem dúvida. Mas você pode mandar essa dúvida para a gente e em momento oportuno eu respondo para você, tá? Pode ser em áudio, tirar foto, o que for, tá joia? A gente vai tentar atender vocês da melhor maneira possível, tá certo? E com isso a gente não vai brincar não, tá certo? Bom, como eu falei, então, o artigo ele tem umas implicações de uso e ele vai ser muito importante. Eu gostaria de associar o artigo ao substantivo. Vocês reparam que o substantivo, ele é a classe de palavra, não vou dizer que é a mais importante, mas ele tem função nuclear, né? Nuclear. É uma classe de palavra que é bem complexa, né? Bem ampla. E qualquer palavra pode se tornar um substantivo. O que, professor? Qualquer palavra pode se tornar um substantivo. Vamos repetir? Professor. Qualquer palavra pode se transformar num substantivo. Qualquer classe de palavra? Qualquer classe de palavra. Qual que é o critério que eu vou usar? Aí, ó. Eu vou antepor a esta palavra o artigo. Ela, por causa disso, será substantivada. Lembra vocês da derivação imprópria, tá? Também chamada de substantivação. Tá? Vamos lembrar? Lembra do exemplo dele quadro? Jantar descontextualizado é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. A turma que vai comer daqui a pouquinho, né? Agora, você pega, então, descontextualizada é verbo. Mas você pode pegar essa palavra e botar um artigo antes dela. E vai escrever isso aqui, ó. O jantar foi servido. O jantar foi servido. Vamos à mensagem subliminar? Vamos lá. Aê! O jantar foi servido. Eita, bom demais, né? Jantar é verbo. Só que nesse caso, a palavra jantar, verbo, foi substantivada. Ok, pessoas? Então esse jantar aqui passa a ser um substantivo, tá? Por quê? Por causa do artigo. Viu como é que o artigo é importantíssimo? Ele nos ajuda a substantivar as palavras. Muita atenção. Vocês estão lembrados também no quadro, galera, eu coloquei a palavra verde. A palavra verde, descontextualizada, seja como contrário de maduro, seja como cor, é adjetivo. Mas você pode pegar uma frase e escrever assim, ó, o verde acabou. Nesse caso, o que aconteceu? Verde é núcleo do sujeito, todo núcleo do sujeito é um substantivo. Então, verde aqui passa a ser substantivo. Por que, professor? É só porque é núcleo? Também. Mas porque eu antepus ao adjetivo verde o artigo. Porque aquele artigo está lá e ele está funcionando como núcleo, aqui em cima também o jantar está funcionando como núcleo, eu substantivei a palavra. Beleza? Então aqui eu tenho duas palavras que foram substantivadas pela presença do artigo. Só adjetivo e verbo que pode acontecer isso? Não. Vocês vão ver que nós vamos estudar um dia desses qualquer aí, o uso dos porquês, né? Então você tem, por exemplo, dá uma olhadinha na palavra porquê. Né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, porquê. O porquê não foi respondido. O porquê não foi respondido. Veja que porquê é conjunção, galera. É conjunção. Só que nesse caso, ela está funcionando como substantivo. Por quê? Eu antepus a palavra porquê, o artigo. E porquê agora é núcleo da estrutura, né? Quem é que não foi respondido? O porquê. Tá? Então, o substantivo tem aí um débito moral com o artigo, né? O artigo, então, ele vai substantivar uma série de palavras aí. Tá joia, pessoas? Bom, galera, é isso. O artigo que eu tinha para falar aí. Só hoje acabou dando 2 assuntos em uma aula, né?
Reveja, revisite, releia, depois daqui a pouquinho vai estar chegando aí o semanário com os exercícios também. Faça. Lá na apostila tem muito exercício de substantivo, tá? Faça. Tem muito exercício de adjetivo, faça. E deve ter alguma coisinha de artigo, mas eu vou mandar para vocês para ficar mais fácil. Tá joia? Vamos fazer aquela relembrada do que falamos hoje, para encerrar nossa aula. Beleza, falamos do advérbio, classe de palavra invariável, que acrescenta circunstância ao verbo, adjetivo ou a outro advérbio. Se tiver escrito com duas palavras, locução adjetiva, lembra? Estamos terminando com alegria, estamos terminando alegremente, com alegria, locução adverbial, alegremente, advérbio. Vimos lá as circunstâncias, né? Tempo, modo, lugar, causa, consequência, finalidade, e vai por aí afora, né? Intensidade, meio, etc, etc. Aí é só lembrar que é bem para o caminho da interpretação, tá certo? E lembrando que o adjetivo e o advérbio tem palavras em comum, depois nós vamos retomar isso lá em sala, para a gente ver a diferença daquelas palavras que podem servir tanto a um quanto ao outro. Beleza? E depois nós falamos do artigo, né? Artigo definido, classe de palavra variável, o artigo sempre vai concordar com o substantivo. Por mais que você fale os meninos, né? Não pode escrever isso, né? As meninas, não pode escrever. Pode até falar isso aí, né? Paciência. Mas não pode escrever esse tipo de coisa. Há uma concordância entre artigo e substantivo. Artigo definido, aquele que dá informação com precisão. Artigo indefinido, aquele que trabalha com nível de imprecisão. Cuidado aí com a substantivação das palavras. O artigo colocado antes de qualquer classe de palavra, desde que essa palavra seja núcleo, é substantivo. E assim eu encerro desejando a vocês um ótimo final de semana. Vai começar mais cedo hoje, né? Juízo, hein? Juízo. Não deixe de estudar, não deixe de fazer os exercícios. Sexta-feira ou qualquer outra hora nós estamos de volta. Lembrando os nossos canais para tirar dúvidas, né? Você vai lá acessar, né, o nosso WhatsApp, o número já foi disponibilizado para vocês. E claro que eu vou ficar respondendo no WhatsApp 2h30 da manhã, né? Eu vou concentrar as respostas e então logo eu puder, eu respondo para vocês. E o e-mail também. Desejo a vocês uma ótima noite. Muito obrigado pela presença, os visitantes principalmente, aqueles que estão aí nos acompanhando e aqueles que vão rever essa aula em outro momento. Muito sucesso. Até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração. Até lá.